Amém? Neemias 6, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Então, se vocês puderem deixar aberta a sua Bíblia. Amém? Diz Neemias 6. É depois de Esdras, é bem no começo da Bíblia. Neemias 6. 6, isso. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Versículo 8. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que vocês dizem está acontecendo, é pura invenção sua. Versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Amém? Até aí. Feche seus olhos. Aleluia. Deus maravilhoso e santo, aqui estou eu, Deus, mais uma vez na tua casa, Senhor, e nós lemos a tua palavra, Pai. Senhor, eu não posso falar sequer uma palavra, Deus, de mim mesmo. Eu não posso, Deus, ajudar ninguém que entrou aqui dentro, ó Pai. Deus, eu não posso tocar o coração de ninguém, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que eu sou limitado. Deus, o Senhor sabe que eu sou falho. Glória a Deus. Mas Deus, tem misericórdia, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que tudo isso o Senhor colocou, Deus, no meu coração, Deus, para compartilhar com os meus irmãos, ó Pai, que não vai sair sequer uma palavra turva, uma palavra, Deus, de engrandecimento para mim. Deus, eu não quero honra, eu não quero glória, Senhor. Deus, eu não quero fama, Pai. Eu quero, Deus, apenas concluir aquilo que o Senhor, Deus, me chamou, ó Pai. Fala, ó Deus, conosco. Fala, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma breve palavra que eu tenho para trazer nessa noite. Esse texto é um texto muito conhecido. Quantos conhecem aqui a história de Neemias? Amém? Bom, Neemias, provavelmente, ele era da tribo de Judá. E esse judeu, no começo desse livro, você vai ver que o seu irmão chega diante dele. E quando Neemias vai ter aquele primeiro contato com o seu irmão, ele pergunta sobre a sua cidade natal, Jerusalém. E então, quando ele ouve que a sua cidade havia sido devastada por causa da guerra, ele pega por algum instante e ele chora, ele se entristece. E Neemias, ele era um copeiro do rei, ou seja, o que é um copeiro? É aquela pessoa que é responsável por servir o rei. Então, de tamanha foi a tristeza de Neemias por causa da destruição de Jerusalém, a cidade natal dos seus pais, ele se compadece, ele fica tão triste que quando ele vai servir o rei nota a tristeza no olhar de Neemias e pergunta: Neemias, por que você está triste?
Então ele vai lá e explica a situação, e o rei o libera para fazer a reconstrução do muro. E é interessante porque por 70 anos Jerusalém estava destruída. Por 70 anos. E Neemias toma essa dor consigo, correndo até mesmo risco de morte, porque quando ele foi servir o rei, era costume naquela época o copeiro ele servisse com alegria o rei. Então tamanha foi a tristeza no seu coração que ele conseguiu ser liberado para fazer essa obra. Por alguns meses ele orou e jejuou. Então Neemias ele volta para Jerusalém, ele sozinho sonda a muralha, vê aquilo que precisa ser reconstruído. Então ele junta algumas pessoas e começa aquela reconstrução. Então nós chegamos até aqui no capítulo 6, onde algumas pessoas que ficaram sabendo da reconstrução do muro tentaram parar a obra que Neemias estava fazendo. Alguns dos seus amigos tentaram o quê? Falar, não, Neemias, vem aqui falar conosco, para tentar atrasar aquilo. Até pagaram um profeta. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que um profeta foi lá, e era costume da época, os reis, rei Nabucodonosor, eles pagavam os profetas para profetizar. Então de diversas formas tentaram parar a obra de Neemias. Se você olhar no capítulo 3, no capítulo 4, você vai ver que ele enfrentou diversos conflitos internos, ou seja, o próprio povo que estava sendo escravizado, entre eles estavam se extorquindo uns aos outros, e havendo divisões ali. Então Neemias convoca reuniões. E o que eu gostaria de dizer para os irmãos, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, é que muitas vezes nós passamos por certos momentos das nossas vidas, e ao longo da trajetória da nossa existência, não digo aqui somente da igreja, mas da nossa existência, da nossa vida mesmo, nós acabamos nos enfraquecendo, nós acabamos nos desgastando. E o que simbolizava uma muralha naquela época? Era a defesa de um povo. Não é à toa que Josué, para conquistar Jericó, ele precisou da ajuda de Deus. Por quê? Porque a muralha em Jericó é algo intransponível. Então o povo que tinha uma muralha em volta da cidade não era qualquer outro povo que se meteria com eles, que iria encará-los. E Jerusalém estava desprovido de proteção. Então quantas vezes nós, na caminhada da nossa vida, nós vamos perdendo a essência, nós vamos desgastando, e muitas vezes a nossa proteção vai acabando, vai se desgastando. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos são os convites que tentam nos puxar para fora de Deus, muitos são os convites que vão tentar tramar contra as nossas vidas quando nós vamos reconstruir a nossa vida. Talvez você veja aqui nessa noite e você está desgastado, talvez você está aqui cansado, e o Senhor falou muito forte ao meu coração de duas maneiras aqui, na reconstrução, tanto na parte emocional quanto na questão da saúde. Por quê? Porque quando nós estamos doentes, e quando nós não estamos bem emocionalmente, vir à casa de Deus não é algo fácil. Vir à casa de Deus se torna um fardo, se torna algo pesado. Então nessa noite o Senhor está nos chamando o quê? Para reconstruir os nossos mundos, reconstruir as nossas emoções, reconstruir a nossa saúde. Talvez na sua vida uma pedra está colocada fora há anos atrás, uma mágoa, um ressentimento, e isso tem atrapalhado você de servir a Deus. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para reconstruir aquilo que foi destruído antes. E é interessante porque lá no versículo 15 você vai ver que em apenas 52 dias Neemias com aquele povo reconstruíram aquelas partes que estavam danificadas. Então muitas vezes não precisa de muito para reconstruir a nossa vida, reconstruir as nossas emoções. Talvez a gente anda sofrendo por pouca coisa, talvez a gente anda desgastado, não consegue mais orar, não consegue vir mais à igreja por poucas coisas. Mas eu creio que Deus te trouxe nessa noite aqui para renovar a sua vida, renovar as suas esperanças. E partindo aqui para o final, no versículo 16, a parte B, vamos ler o versículo inteiro, diz assim, Neemias capítulo 6, versículo 16: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Preste atenção nessa parte agora. Pois perceberam
que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Pois perceberam que essa obra havia executada com a ajuda do nosso Deus. Talvez você está ferido aqui nessa noite. Talvez você está doente aqui, desenganado pelo médico. Talvez você entrou aqui angustiado e o psicólogo não vai te ajudar. Talvez o doutor, a ressonância, aquele antibiótico talvez não vai te ajudar da forma que Deus pode te ajudar. Neemias, ele, depois de concluir a obra, ele viu o quê? Que Deus foi com ele. A obra não teria sido concluída se não fosse a ajuda de Deus. Então, semelhantemente é a nossa vida, meus irmãos. Nós não conseguimos, nós não vamos alcançar, nós não vamos superar nada sem a ajuda de Deus. Então, que nós possamos guardar essa palavra, essa simples palavra nessa noite. Você venha reconhecer que você depende realmente do Senhor e que sem o Senhor você não vai a lugar nenhum. Amém? O Fernando vai soltar uma canção. Você pode procurar o seu lugar de oração. Pode ficar à vontade. Se você quer ficar em pé, se você quer ajoelhar. Procure seu lugar de oração. O Senhor não te trouxe à toa aqui.